Salve galera, salve todo mundo, aqui é o LBL e eu estou de volta aqui para trazer mais 3 indicações de séries e uma desindicação. O tema que eu escolhi para essa semana são séries de prisão, aproveitando que estreou essa semana passada a suposta 5ª temporada do Vis-a-Vis. Hoje quem vai estar aqui comigo apresentando para vocês séries na prisão é o nosso amigo Capitão América. Nós vamos apresentar para vocês seriados de altíssima qualidade que se passam em presídios, prisões femininas e são imperdíveis. Confere aí. Primeiro, então, vou falar de 2 séries muito similares, Vis-a-Vis e Orange is the New Black. Essas séries têm um pressuposto básico essencial muito similar, que é uma loirinha mimada que acaba sendo presa e vai parar em uma penitenciária. Tanto no Orange is the New Black quanto no Vis-a-Vis, essa é a premissa principal. Orange is the New Black traz a história de Piper Chapman, baseado num livro escrito por ela mesma. Ao menos durante a primeira temporada, a série se baseia no livro. A partir da segunda temporada, eles começaram a desenvolver histórias seguindo a essência da própria série mesmo. Enquanto que a história de Vis-a-Vis é a história de Macarena, uma outra loirinha, que por crimes fiscais acaba sendo presa e tem que lidar com toda a questão de estar dentro de uma penitenciária. A história de Orange is the New Black ela é um pouco mais séria e moralmente comprometida com a mensagem que ela está passando. Eu diria que ela é mais uma série dramática com toques de comédia do que uma comédia dramática como é descrita oficialmente pela Netflix. Porque nessa série eles abordam muitas questões raciais, questões de violência contra as prisioneiras, tráfico de drogas, toda essa questão que acontece dentro da cadeia de uma forma um pouquinho mais séria. Óbvio que tem as pitadas de comédia, mas ela é um pouco mais forte, assim, psicologicamente e tratando os temas de maneira mais séria. Já no Vis-a-Vis, a história não tem esse aspecto moral e essa questão de tentar passar uma mensagem moral para quem está assistindo. A história de Vis-a-Vis, apesar de começar na primeira temporada com uma estrutura muito similar com a do Orange is the New Black, porque ela traz alguns grupos de personagens que você consegue fazer uma analogia entre elas, a Vis-a-Vis ela aborda mais uma história em si. Ela traz uma história que acontece dentro e fora da cadeia, é uma história que envolve tráfico de drogas, possui uma antagonista, ao contrário do Orange is the New Black, em que o grande antagonista da história é o próprio sistema penitenciário, é o Estado, é a administração. No Vis-a-Vis, nós temos um antagonista definido, uma questão que envolve a questão de drogas, que envolve um pouco de violência entre as prisioneiras, mas há uma personagem antagonista que lidera essa história, que no caso é a Zulema. A Zulema, ela é uma personagem fantástica, incrível, é uma personagem completamente imprevisível, com um toque caótico, muito similar com o personagem que a gente conhece, que é o Coringa. A Zulema, inclusive, tem uma cena na 4ª temporada em que claramente foi feita uma homenagem ao Coringa com a maquiagem que foi feita na Zulema durante um momento específico. Já o Orange is the New Black, ele traz aspectos mais sérios, como, por exemplo, acaba acontecendo um acidente, por assim dizer, muito similar àquilo que aconteceu com o George Floyd agora esses dias, lá nos Estados Unidos. Mas esse acidente, esse assassinato que ocorreu na série do Orange is the New Black, foi gravado na temporada de 2016, a 4ª temporada do Orange. E realmente é algo socialmente relevante. Tanto que veio acontecer na vida real e provavelmente quando fizeram essa cena no Orange is the New Black, certamente eles já tinham casos semelhantes para retratar daquela forma. É uma cena emocionante, uma cena que leva a gente e que deixa a gente até realmente abalado. Já o Vis-a-Vis é uma história mais rápida, é uma história com mais emoção, com mais coisas acontecendo, com um monte de eventos e reviravoltas. Então ele te prende mais pela história, pela rapidez, pela agilidade do que está sendo contado, do que no Orange is the New Black, que ele vai te pegando mais pelo emocional, ele vai construindo mais as cenas para chegar
aonde ele quer chegar. Dentre os personagens principais, nós podemos destacar no Orange is the New Black a personagem Crazy Eyes, que é vivida pela Uzo Aduba, que é fantástica, é uma personagem extremamente carismática e que com certeza ganha o coração de todo mundo. No Vis-a-Vis, além da Zulema, que é a melhor personagem de todas, supera a própria protagonista com facilidade, nós temos também uma cara conhecida, que é a Sarai. A Sarai no Vis-a-Vis é conhecida de quem já assistiu La Casa de Papel, a nossa querida Nairobi, extremamente cativante, extremamente translocada e uma personagem que também conseguimos nos identificar facilmente. Conforme podemos ver, pela minha própria camisa aqui, eu sou do time das amarelinhas, eu sou do Vis-a-Vis. Eu gosto do Orange is the New Black, é uma baita série, com um valor de produção incrível, uma qualidade refinada, uma das primeiras séries de grande porte feita pela Netflix, e vale a pena ser assistida, tem que ser assistida. Já o Vis-a-Vis é uma série que me entreteve mais, é uma série, vamos dizer, mais divertida, uma série que, apesar de toda a violência que há, toda a dramaticidade que ocorre lá, ela é uma série de ação com comédia, com contornos dramáticos em alguns momentos, mas o foco está nos personagens e em toda a história que ocorre, tanto dentro quanto fora do presídio. No Orange is the New Black, as partes que se passam fora do presídio são basicamente flashbacks ou alguma cena relativa ao passado para a composição do personagem, e elas não fazem tanto parte da história que está em trâmite durante o seriado. Qual a grande questão? Orange is the New Black é uma série fechadinha, bonitinha, tem todas as suas temporadas e se encerra bem. A série do Vis-a-Vis, ela tem 4 temporadas, que são a história principal, tá? Só que tem um grande problema, e essa que vai ser a minha desrecomendação. A suposta 5ª temporada que estreou agora na Netflix do Vis-a-Vis. Porque tecnicamente ela não é uma 5ª temporada. A Fox da Espanha resolveu fazer um spin-off do Vis-a-Vis depois que terminou, porque o arco do Vis-a-Vis tem 4 temporadas que se encerra bonitinha, fechada. Então a Fox da Espanha resolveu fazer um spin-off contando uma história de algumas personagens depois que saem da cadeia. É uma história que se passa no deserto, é uma história que muda completamente o tipo da trama, o tipo da ação. E eu particularmente não gostei porque ficou confusa, ficou com uma edição que você não consegue prender sua atenção, que não consegue estipular na cabeça de quem está assistindo uma história muito certinha, e tirou muito das características principais dos personagens que fazia a série ser tão boa quanto é da primeira 4ª temporada. E daí a Fox na Espanha produziu o Vis-a-Vis El Oasis. E é essa, Vis-a-Vis El Oasis, que a Netflix lançou como se fosse uma 5ª temporada. Fiquem atentos, não é uma 5ª temporada. Vocês podem até gostar da série. Eu particularmente não gostei. Mas da primeira 4ª temporada você tem uma série redondinha e perfeita. Por fim, a 3ª série que eu quero recomendar aqui é uma série que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, Prison Break. Aí o estilo da série muda completamente com relação a essas duas que eu acabei de falar. O Prison Break, ele é basicamente uma história de ação, um heist movie, aqueles filmes de assalto que a gente tanto vê no cinema, com toda uma estratégia, um plano que vai dando certo, complexo, aí o plano dá errado de volta, daí depois parece que era previsto para dar errado, porque daí ele já tem um plano B que conserta aquilo que deu errado, e aí dá certo de novo, e aí volta a dar errado, até que no fim chega uma resolução com perdas e danos no meio do caminho. A história do Prison Break é a história de Michael Scofield, que resolve salvar o seu irmão Lincoln Burrows, que acabou sendo preso e condenado à prisão perpétua. Michael Scofield é um personagem fantástico, ele é um dos personagens mais inteligentes que nós temos assim caracterizado na história dos seriados. Ele é um engenheiro civil que tatua em todo o seu corpo a planta baixa e os passos a passos do seu plano de resgate do Lincoln Burrows. Óbvio, essa tatuagem ela está cifrada nos desenhos que ele coloca no próprio corpo. Então ele vai para a prisão com todo esse plano, estuda todos os elementos do plano,
estuda todos os outros prisioneiros e detentos que estão lá, características deles, como convencer cada um deles a participar do plano. Então a história toda se desenvolve no passo a passo desse plano de fuga que eles estão bolando até o fim da primeira temporada. A Prison Break ele tem 5 temporadas. Ele teve temporadas de 2005 até 2017, porque ele teve algumas temporadas mais espaçadas no tempo. A primeira temporada é fantástica, ela é fechada, então você tem o plano deles, você tem a conclusão do plano na primeira temporada. Segunda temporada ainda é muito boa, que é uma decorrência do plano inicial e da primeira temporada. Na terceira temporada, eles acabam indo para uma prisão na América Central, então a maioria dos personagens acaba parando lá de uma forma. Eu não vou acabar falando agora, né, para evitar spoilers. E aí eles então vão para dentro de um presídio na América Central. E lá eles veem a diferença do presídio que eles estavam nos Estados Unidos e como é que é uma prisão de terceiro mundo, como nós temos aqui no Brasil. E daí volta a ter um arco bem bacana, volta aquela essência do plano de fuga e de todo esse heist movie que é o destaque principal da série. A partir da quarta temporada, o Prison Break meio que saiu da estrada. A história do Prison Break, como não podiam mais ficar fugindo de prisão e fugindo cada vez de um presídio diferente, e já tinham esgotado ideias talvez de fuga de prisão, eles começaram a jogar umas histórias paralelas e teorias de conspiração envolvendo gente dentro do governo, que não ficou muito legal, não ficou bacana mesmo, fugiu completamente à essência da série. Foi produzida pela Fox, está disponível aqui, podem assistir tranquilos, primeira e terceira temporada, fechadinho, ótima série. O personagem T-Bag, que aparece nesses 3 temporadas, é um personagem muito bom, é um dos melhores vilões da história também, é um vilão daquele vilão filho da puta, aquele vilão que sacaneia mesmo, aquele vilão que todo mundo adora ter no seriado como antagonista e que eleva muito a série inteira, porque uma série só é tão boa quanto é o vilão dessa série. Da mesma forma que um filme só é tão bom quanto um bom vilão. Não basta ter um personagem principal bom, é necessário ter um antagonista ótimo. E antagonistas ótimos vis-a-vis da primeira a quarta temporada e Prison Break da primeira a terceira temporada tem antagonistas inquestionavelmente fantásticos. O Vis-a-Vis é uma série em espanhol e muita gente tem preconceito em assistir séries em outro idioma, em outra língua, mas eu posso garantir para vocês que mesmo não sendo a série em inglês ou português que a gente está acostumado a assistir, dublado, alguma coisa assim, a série do Vis-a-Vis, depois do primeiro episódio, você nem lembra mais que está em outra língua. Você se envolve tanto com a história, você aprende tantos palavrões em espanhol, que é inacreditável a quantidade de palavrões que você tem em espanhol. Orange is the New Black tem palavrões, mas não é tanto assim. Tem um nível, porque estão na prisão, tem um nível X de palavrões, mas é muito baixo e incomparável com a quantidade de nomes e xingamentos que você vai aprender a falar em espanhol por minuto. Mas é muito boa a série. O espanhol não atrapalha em nada a experiência. Quem assistiu La Casa de Papel também sabe que a língua não é um obstáculo, muito pelo contrário. As séries espanholas que estão sendo lançadas pela Netflix têm muita qualidade. Elite também é uma série muito boa que nós vamos falar outra hora, que também é em espanhol. Então vai fundo. Vis-a-Vis, primeira a quarta temporada. Orange is the New Black, primeira a quinta temporada, fantástica. Prison Break, primeira a terceira temporada garantido. Se quiserem continuar, continuem assistindo. São séries imperdíveis. As 3 séries são ótimas e merecem ser assistidas. Se você gostou, dá uma curtida aí, solta um joinha pra gente, se inscreve no canal, compartilhe, que daqui a alguns dias a gente volta com mais indicações de séries. É isso aí. Aquele abraço. Valeu!